Gênesis capítulo 5. A descendência de Adão. Este é o livro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, ele o fez à semelhança de Deus. Criou-os macho e fêmea, e os abençoou, e os chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Quando Adão viveu 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou a Sete, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. O total da vida de Adão foi de 930 anos e morreu. Sete, quando viveu 105 anos, gerou Enos. Depois de gerar Enos, Sete viveu 807 anos e teve filhos e filhas. O total da vida de Sete foi de 912 anos e morreu. Enos, quando viveu 90 anos, gerou Quenã. Depois de gerar Quenã, Enos viveu 815 anos e teve filhos e filhas. O total da vida de Enos foi de 905 anos e morreu. Quenã, quando viveu 70 anos, gerou Mahalalel. Depois de gerar Mahalalel, Quenã viveu 840 anos e teve filhos e filhas. O total da vida de Quenã foi de 910 anos e morreu. Mahalalel, quando viveu 65 anos, gerou Jared. Depois de gerar Jared, Mahalalel viveu 830 anos e teve filhos e filhas. O total da vida de Mahalalel foi de 895 anos e morreu. Jared, quando viveu 162 anos, gerou Enoque. Depois de gerar Enoque, Jared viveu 800 anos e teve filhos e filhas. O total da vida de Jared foi de 962 anos e morreu. Enoque, quando viveu 65 anos, gerou Matusalém. Enoque andou com Deus durante 300 anos depois de gerar Matusalém e teve filhos e filhas. O total da vida de Enoque foi de 365 anos. Enoque andou com Deus, e ele não foi encontrado, porque Deus o tomou para si. Matusalém, quando viveu 187 anos, gerou Lameque. Depois de gerar Lameque, Matusalém viveu 782 anos, e teve filhos e filhas. O total da vida de Matusalém foi de 969 anos, e morreu. Lameque, quando viveu 182 anos, gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: Este nos aliviará do nosso trabalho e da dor das nossas mãos, devido à terra que o Senhor amaldiçoou. Depois de gerar Noé, Lameque viveu 595 anos e teve filhos e filhas. O total da vida de Lameque foi de 777 anos e morreu. Noé, quando viveu 500 anos, gerou Sem, Cão e Jafé. Gênesis. Capítulo 6. A corrupção da humanidade. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, escolhendo entre todas. Então o Senhor disse: O meu espírito não contenderá para sempre com o homem, pois ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus se uniram com as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Esses foram os valentes, os homens de renome. O Senhor viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente voltada para o mal. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. E o Senhor disse: Exterminarei da face da terra o homem que criei, desde o homem até os animais, até os répteis e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Esta é a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro em sua geração. Noé andava com Deus. Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então Deus disse a Noé: O fim de toda a carne chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei com a terra. Faz para ti uma arca de madeira de cipreste. Farás compartimentos na arca e a cobrirás com betume por dentro e por fora. E desta maneira a farás. O comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50 côvados e a sua altura de 30 côvados. Farás uma janela na arca e a acabarás até 1 côvado de altura.
Por baixo da janela, a arca terá uma porta. E põe nela um andar inferior, um segundo andar e um terceiro andar. Eu, por minha parte, estou trazendo o dilúvio sobre a terra para destruir toda a carne em que haja fôlego de vida debaixo do céu. Tudo o que há na terra perecerá. Mas contigo estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu, os teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, e de todos os répteis da terra, conforme a sua espécie, 2 de cada espécie entrarão contigo, para os conservares vivos. E tu tomarás para ti de toda a comida que se come, e a ajuntarás. Será para alimento para ti e para eles. Assim fez Noé. Conforme tudo o que Deus lhe ordenou, assim ele fez. Explicação. Nos capítulos 5 e 6 de Gênesis, vemos a continuidade da linhagem de Adão através de seus filhos. A vida longa das pessoas da época é destacada, com figuras como Matusalém, que viveu 969 anos, e Noé, que gerou filhos e foi o único homem justo em uma geração corrupta. Deus viu que a maldade e a violência estavam se espalhando pela terra, o que causou tristeza em seu coração. Ele decidiu destruir a humanidade e todos os seres vivos com um dilúvio. Mas Noé, por ser justo, foi escolhido para construir uma arca e salvar a sua família e os animais. O capítulo 6 também nos mostra como Deus instruiu Noé a construir uma grande arca, onde ele e sua família estariam seguros durante o dilúvio, que seria um recomeço para a terra. A decisão de Deus de mandar o dilúvio reflete a seriedade do pecado e a necessidade de purificação da terra, mas também revela sua misericórdia ao salvar Noé e sua família.